Você não vai acreditar como a proteção divina mudou esta vida em um instante. Há momentos em que nos encontramos em situações tão desesperadoras que parece que não há saída. A vida nos apresenta desafios que testam nossa fé, nossa coragem e até mesmo a nossa sanidade. É nesses instantes de dor e desespero que a intervenção divina pode transformar tudo em um piscar de olhos. Imagine-se preso em um túnel escuro, sem saber se há luz no fim ou mesmo se há uma saída. A angústia se torna insuportável e a esperança uma lembrança distante. Certa vez, conheci uma mulher chamada Ana. Sua história é um testemunho poderoso da proteção divina. Ana trabalhava arduamente em um emprego que não a satisfazia. Seu dia a dia era uma rotina exaustiva, cheia de obrigações e sem nenhuma alegria. Ela se sentia presa, como se estivesse vivendo uma vida que não era realmente dela. O peso do desânimo e da frustração a acompanhava em cada passo que dava. Ela chegava em casa exausta, sem ânimo para fazer nada, e a solidão a consumia. Foi então que um dia, em um momento de desespero, Ana decidiu se voltar para Deus. Ela se lembrou das orações que sua avó costumava fazer e se entregou em um ato de fé. Senhor, eu não aguento mais. Preciso de um sinal, de uma mudança. Mal sabia ela que sua vida estava prestes a mudar de forma radical. Em um instante, algo extraordinário aconteceu. Ana recebeu uma ligação inesperada de uma amiga que lhe ofereceu uma oportunidade de trabalho em um projeto que estava alinhado com suas paixões. O que parecia uma coincidência foi para Ana a resposta à sua oração. Ela não apenas aceitou a nova proposta, como também começou a experimentar um renascimento em sua vida. O sorriso que antes havia desaparecido voltou ao seu rosto. A proteção divina havia se manifestado de forma clara e poderosa. Ana percebeu que muitas vezes a vida nos coloca em situações difíceis para que possamos nos reencontrar e entender que há algo maior nos guiando. A transformação de Ana não se limitou apenas ao aspecto profissional. Ela começou a se reconectar com amigos e a participar de atividades que realmente lhe traziam alegria. A palavra de Deus se tornou uma verdade viva em seu coração, e isso iluminou seu caminho. Em momentos de dificuldade, que eram muitos, ela se lembrava de que nunca estava sozinha. A proteção divina a cercava, e isso a enchia de coragem e esperança. Outras pessoas também testemunharam mudanças radicais em suas vidas após se entregarem à proteção divina. Um exemplo notável é o de Carlos, que enfrentou a batalha contra uma doença grave. Os médicos lhe deram pouco tempo de vida, e ele se sentiu cercado pela escuridão. No entanto, ao buscar a Deus e entregar-se à sua vontade, Carlos experimentou uma paz inexplicável. As pessoas que o rodeavam começaram a notar uma mudança em seu espírito. Sua fé inabalável se tornou um testemunho da proteção divina. Em uma noite de oração intensa, Carlos recebeu um chamado claro. Ele sentiu que deveria buscar uma segunda opinião médica e, para sua surpresa, a equipe médica encontrou uma abordagem inovadora de tratamento que não havia sido considerado anteriormente. A proteção divina havia guiado seus passos, e Carlos, depois de meses de luta, começou a ver sua saúde melhorar a cada dia. Ele se tornara não apenas um sobrevivente, mas um exemplo de fé e perseverança. Essas histórias são apenas algumas das inúmeras testemunhas de como a proteção divina pode mudar vidas em um instante. Muitas vezes, o que precisamos é nos abrir para essa intervenção. A fé é um combustível poderoso. Quando nos entregamos a Deus, abrimos a porta para milagres que podem parecer impossíveis. A vida pode ser cheia de incertezas, mas a certeza de que temos um protetor ao nosso lado traz uma paz que vai além da compreensão humana. Deus está sempre presente, mesmo nos momentos em que não conseguimos perceber,
Ele conhece nossas lutas, nossas fraquezas e até mesmo nossos medos. Ao nos voltarmos para Ele, liberamos o controle e permitimos que a proteção divina flua em nossas vidas. Como em um campo de batalha, muitas vezes lutamos sozinhos, sem perceber que há um exército celestial pronto para nos apoiar. A proteção divina é uma realidade que se manifesta em momentos de desespero, trazendo transformação e esperança. Nosso papel é ter fé e acreditar que Ele está trabalhando em nossas vidas, mesmo quando não conseguimos ver. As dificuldades não são o fim. Elas podem ser o começo de algo maior. Assim como Ana e Carlos, muitos podem testemunhar que em suas piores horas, ao se voltarem para Deus, encontraram a força que nunca souberam que tinham. Se você está passando por uma tempestade, lembre-se que a proteção divina está ao seu redor. Acredite que há um propósito por trás de cada dificuldade. Cada desafio pode ser uma oportunidade de crescimento e fortalecimento da sua fé. A vida é uma jornada e em cada curva a proteção divina pode surgir para mudar tudo em um instante. Quando olhamos para nossas vidas sob a luz da proteção divina, percebemos que as dificuldades se tornam lições. Nossos medos são transformados em coragem e nossas fraquezas em força. A proteção divina não é apenas um conceito, é uma realidade que pode impactar cada dia de nossas vidas. Ao caminharmos na fé, permitimos que essa proteção nos envolva e nos guie, trazendo luz às áreas escuras e renovando nossas esperanças. Portanto, ao encerrar essa reflexão, eu convido você a abrir seu coração para a proteção divina. Permita que essa força extraordinária entre em sua vida e transforme sua história. Você não vai acreditar como a proteção divina pode mudar tudo em um instante. Acredite, tenha fé e prepare-se para viver milagres. Lembre-se, a proteção divina está sempre ao seu alcance, pronta para transformar sua vida de formas que você nunca imaginou. Confie e saiba que, independentemente da situação, você nunca está sozinho. Deus está com você sempre. A proteção divina é um tema recorrente nas Escrituras Sagradas, e muitos relatos bíblicos nos mostram como Deus interveio de maneira sobrenatural na vida de seus filhos. Ao longo da história, a Bíblia nos apresenta personagens cujas vidas foram transformadas em instantes, graças à intervenção divina. Esses relatos não servem apenas como histórias, mas também como lições profundas sobre fé, confiança e a proteção que Deus oferece àqueles que nele creem. Comecemos com a história de Moisés, um dos maiores líderes que a Bíblia já conheceu. Ele foi chamado por Deus para libertar o povo de Israel da escravidão no Egito. Quando Moisés se apresentou ao faraó, ele enfrentou muitos desafios e, em várias ocasiões, sua vida esteve em risco. No entanto, Deus o protegia a cada passo. Quando os israelitas estavam encurralados pelo exército egípcio à beira do Mar Vermelho, foi Deus quem abriu um caminho para eles, permitindo que atravessassem em segurança. Essa narrativa nos mostra que, mesmo nas situações mais desesperadoras, a proteção divina pode se manifestar de maneiras inesperadas e poderosas. Outro exemplo marcante é a história de Daniel na cova dos leões. Daniel era um homem de fé inabalável, que servia a Deus em meio ao império pagão. Quando os inimigos de Daniel tramaram uma armadilha para que ele fosse lançado na cova dos leões, parecia que sua vida estava por um fio. No entanto, a proteção divina estava sobre ele. Deus enviou um anjo para fechar a boca dos leões e Daniel saiu ileso. Essa história nos ensina que, mesmo quando enfrentamos adversidades e perseguições, podemos confiar que Deus está ao nosso lado,
pronto para nos proteger e nos livrar do mal. A proteção divina não se limita a grandes eventos ou milagres. Muitas vezes, ela se manifesta em nossa vida cotidiana, em situações que podem parecer pequenas, mas que são, na verdade, grandes bênçãos. Um exemplo disso pode ser encontrado no Salmo 91, que é uma poderosa declaração sobre a segurança que encontramos em Deus. O salmista nos lembra que aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo podem descansar à sombra do Onipotente. Essa imagem é reconfortante, pois mostra que, mesmo quando as tempestades da vida se aproximam, podemos encontrar abrigo e segurança em Deus. Além disso, a Bíblia nos ensina que a proteção divina é uma questão de confiança. Em Provérbios 3, 5 a 6, encontramos a instrução de confiar no Senhor de todo o coração e não se apoiar em nosso próprio entendimento. Isso implica que, mesmo quando não entendemos as circunstâncias ou os desafios que enfrentamos, devemos confiar que Deus tem um plano para nossas vidas. Essa confiança nos capacita a viver em paz, sabendo que Ele está no controle e que Sua proteção está sobre nós. É essencial também lembrar que a proteção divina não significa que estaremos isentos de dificuldades ou sofrimentos. De fato, Jesus nos advertiu que teríamos aflições neste mundo, mas também nos deu a promessa de que Ele estaria conosco. Em João 16, 33, Jesus diz: "No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo." Essa afirmação nos encoraja a perseverar mesmo quando enfrentamos lutas. A proteção divina não é a ausência de problemas, mas a presença de Deus em meio a eles. A história de Jó é um exemplo poderoso dessa dinâmica. Jó era um homem justo e temente a Deus, mas enfrentou perdas inimagináveis. Ele perdeu seus filhos, suas riquezas e sua saúde. No entanto, mesmo em meio a tamanha dor, Jó manteve sua fé em Deus. A proteção divina, para Jó, não se manifestou na ausência de sofrimento, mas na presença de Deus que lhe deu força para suportar as provações. Jó nos ensina que, mesmo nas situações mais difíceis, a proteção divina está sempre presente, sustentando-nos com sua graça. Outro relato inspirador é o de Pedro, que foi libertado da prisão por um anjo. Em Atos 12, encontramos a história de Pedro preso e prestes a ser executado. Enquanto a igreja orava fervorosamente por ele, Deus enviou um anjo para libertá-lo. Essa intervenção divina foi instantânea e poderosa. Pedro, que estava destinado ao sofrimento, foi milagrosamente solto e se viu livre. Essa narrativa nos lembra que a proteção divina pode intervir em nossas vidas de maneiras que muitas vezes não conseguimos prever. Quando buscamos a Deus em oração, Ele é capaz de agir, trazendo libertação e proteção. É importante destacar que a proteção divina também se estende à esfera espiritual. Em Efésios 6, Paulo nos fala sobre a armadura de Deus que nos protege contra as investidas do inimigo. Essa armadura inclui o cinto da verdade, a couraça da justiça, os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito. Essa metáfora é poderosa, pois ilustra que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra forças espirituais malignas. A proteção divina nos equipa para enfrentarmos as batalhas espirituais que surgem em nosso caminho. Além disso, a proteção divina se reflete em nossa comunidade de fé. Em Hebreus 10, 24 a 25, somos encorajados a nos reunir e a nos estimular ao amor e às boas obras. A comunhão com outros crentes
nos proporciona apoio, encorajamento e proteção. Através da oração e do amor uns pelos outros, experimentamos a proteção de Deus de maneira concreta. Quando estamos unidos em Cristo, somos mais fortes e podemos enfrentar os desafios da vida com a certeza de que não estamos sozinhos. Por fim, é fundamental reconhecer que a proteção divina está disponível a todos. Não importa quão longe você possa sentir que está de Deus, Ele sempre está pronto para estender sua mão e oferecer proteção. Em Romanos 8, 38 a 39, Paulo afirma que nada pode nos separar do amor de Deus. Essa é uma verdade poderosa que nos garante que, independentemente das circunstâncias, sempre podemos voltar para a segurança de seus braços. Em conclusão, a proteção divina é uma realidade que permeia toda a Bíblia e se manifesta de diversas formas em nossas vidas. Desde grandes milagres até intervenções cotidianas, Deus está sempre presente, cuidando de nós e nos protegendo. Ao olharmos para as histórias de Moisés, Daniel, Jó e muitos outros, somos inspirados a confiar na soberania de Deus e a buscar sua proteção em todas as áreas de nossas vidas. Que possamos sempre lembrar que, em meio às tempestades, encontremos refúgio no Altíssimo e que sua proteção é uma promessa que nunca falha. Nos momentos de dúvida, que possamos clamar a Ele, sabendo que Ele é o nosso socorro bem presente e que, em um instante, pode transformar nossas vidas. A proteção divina é real e a sua transformação pode acontecer agora mesmo. Era um dia comum, como qualquer outro, mas o que estava prestes a acontecer mudaria a vida de uma pessoa para sempre. Maria, uma jovem de 30 anos, estava enfrentando uma fase muito difícil em sua vida. Ela havia perdido o emprego. Suas contas estavam se acumulando e suas esperanças pareciam ter desaparecido. A sensação de desespero a consumia diariamente e a dúvida sobre o que fazer a deixava angustiada. Em um momento de profunda solidão, Maria decidiu buscar uma resposta. Ela se lembrou de sua avó, que sempre dizia que em momentos difíceis a fé era tudo o que precisávamos. Com o coração apertado, ela se ajoelhou e começou a orar. Naquele instante, algo extraordinário aconteceu. Maria sentiu uma paz inexplícita inundar seu ser. Era como se uma luz a envolvesse, acalmando suas tempestades internas. Ela não sabia o que estava por vir, mas sentia que estava prestes a receber uma resposta. Depois de terminar sua oração, Maria decidiu sair para uma caminhada no parque. Enquanto caminhava, seu coração estava mais leve e sua mente mais clara. Ela começou a observar as árvores, o céu azul e a alegria das crianças que brincavam. A natureza parecia repleta de vida e esperança. De repente, enquanto caminhava, Maria notou um grupo de pessoas reunidas em frente a um pequeno quiosque. Curiosa, ela se aproximou e ouviu um homem falando sobre fé, superação e a importância de confiar em Deus, mesmo nas dificuldades. O homem compartilhava histórias de pessoas que passaram por situações extremas e como a proteção divina havia mudado suas vidas. Maria ficou intrigada e decidiu ficar para ouvir mais. À medida que o homem falava, sua voz penetrava profundamente no coração de Maria. Ele mencionou como a proteção divina não é apenas um conceito abstrato, mas uma realidade palpável que pode transformar vidas em um instante. Ele contou sobre um jovem que, após um acidente grave, se recuperou não apenas fisicamente, mas também espiritualmente, encontrando um propósito maior. Maria começou a se sentir motivada, como se cada palavra fosse um bálsamo para sua alma angustiada. Após a palestra, Maria se aproximou do homem e compartilhou um pouco de sua história. Ele ouviu atentamente e com um sorriso encorajador disse: "Acredite, Maria, a proteção divina está ao seu redor, mesmo que você não consiga vê-la agora.
ele lhe entregou um pequeno folheto que continha uma oração e um convite para um grupo de apoio que se reunia toda semana. Maria, tocada pela mensagem e pela bondade daquele homem, decidiu que iria participar. Naquela semana, Maria começou a frequentar o grupo de apoio e logo percebeu que não estava sozinha em suas lutas. Havia outras pessoas, cada uma com suas próprias histórias de dor e superação. Juntos, eles compartilhavam experiências, orações e palavras de encorajamento. A atmosfera era de amor e compreensão, e Maria começou a sentir que havia um propósito em sua jornada. A proteção divina, que antes parecia distante, agora se tornava uma realidade tangível em sua vida. Com o tempo, Maria percebeu que sua situação estava mudando. Logo depois de se juntar ao grupo, ela recebeu uma ligação inesperada para uma entrevista de emprego. O que era um simples convite se transformou em uma oportunidade incrível. Durante a entrevista, Maria se sentiu confiante, como se algo maior estivesse guiando suas palavras e ações. Ela não apenas conseguiu o emprego, mas também se tornaria uma funcionária valiosa e respeitada na empresa. O que começou como um momento de desespero se transformou em uma história de esperança e renovação. Maria começou a entender que a proteção divina não é apenas sobre receber bênçãos, mas sobre encontrar força nas adversidades. Ela começou a ver os desafios como oportunidades para crescer e confiar ainda mais em sua fé. A cada novo dia, ela se lembrava das palavras do homem que a inspirou. A proteção divina está sempre presente, mesmo nas horas mais sombrias. Com o tempo, Maria se tornou uma fonte de inspiração para outras pessoas ao seu redor. Ela começou a compartilhar sua história, ajudando aqueles que estavam passando por dificuldades semelhantes. As reuniões do grupo de apoio se tornaram um espaço onde a fé e a esperança se entrelaçavam, e muitos encontraram conforto e força nas palavras de Maria. A proteção divina não apenas mudou sua vida, mas também tocou a vida de muitos outros. Como um testemunho poderoso, Maria decidiu gravar um vídeo compartilhando sua experiência e a importância de confiar na proteção divina. Ela sabia que sua história poderia tocar o coração de pessoas que ainda estavam em desespero. Ao gravar o vídeo, Maria se lembrou de cada lágrima, cada oração e cada momento de dúvida que havia enfrentado. Com emoção, ela falou sobre sua jornada e como a fé a havia sustentado. Quando o vídeo foi postado, Maria ficou surpresa com a resposta. Milhares de pessoas começaram a assistir e compartilhar. Comentários de pessoas que se sentiram inspiradas a buscar a proteção divina inundaram sua caixa de entrada. Algumas pessoas relataram milagres em suas vidas após assistirem ao vídeo. Maria percebeu que sua história era parte de um propósito maior, um chamado para ajudar e inspirar os outros a encontrar a luz, mesmo nas horas mais escuras. A vida de Maria se transformou em testemunho vivo do poder da proteção divina. Ela não apenas encontrou um novo emprego, mas também descobriu sua vocação como comunicadora e defensora da esperança. Em cada oportunidade que tinha, ela compartilhava sua fé e encorajava as pessoas a não desistirem. Sua paixão e determinação eram contagiosas, e Maria começou a ser convidada para eventos e palestras, onde sua história poderia ser compartilhada com um público ainda maior. Um dia, enquanto Maria se preparava para uma palestra em uma conferência, ela refletiu sobre tudo o que havia passado. Ela se lembrou do dia em que se ajoelhou em oração, pedindo ajuda e proteção. O que parecia ser o fim da linha se transformou em um novo começo.
A proteção divina não era apenas um conceito, era um amor incondicional que a envolveu e a guiou. Na conferência, Maria subiu ao palco e olhou para o público cheio de rostos esperançosos. Ela respirou fundo e começou a compartilhar sua história novamente. A cada palavra, ela sentia a presença divina com ela, como se estivesse sendo guiada a tocar os corações de cada pessoa na sala. O poder da proteção divina era palpável, e ela sabia que muitas vidas estavam prestes a ser mudadas. Assim, a história de Maria se espalhou, e sua jornada se tornou uma fonte de inspiração não apenas para ela, mas para todos que tinham a oportunidade de a ouvir. A proteção divina a havia guiado em um momento de escuridão e a levado a um destino de luz. A vida é cheia de desafios, mas a fé e a proteção são poderosas e podem transformar tudo em um instante. No final, Maria se tornou uma verdadeira mensageira da esperança. Ela não apenas encontrou seu caminho, mas também ajudou outros a descobrir o deles. A proteção divina mudou sua vida e ela sabia que esse mesmo poder estava disponível para todos que estivessem dispostos a acreditar. Com o coração cheio de gratidão, Maria continuou sua missão de espalhar a mensagem de fé e proteção, iluminando o caminho para muitos que ainda estavam perdidos na escuridão. A transformação é possível e a proteção divina é o primeiro passo para uma vida cheia de paz e alegria. Era uma manhã comum quando João, um jovem de 25 anos, decidiu que era hora de mudar sua vida. Ele havia enfrentado muitos desafios nos últimos anos. A vida parecia um ciclo interminável de dificuldades. Ele havia crescido em um lar onde a fé não era uma prioridade. Seus pais, sempre ocupados com suas próprias lutas, raramente falavam sobre Deus ou sobre a importância da espiritualidade. No entanto, algo dentro dele sempre ansiou por algo maior, algo que pudesse dar sentido à sua existência. Depois de um momento de reflexão, João decidiu que era hora de buscar a proteção divina. Ele lembrou-se de uma conversa que teve com uma amiga, que falava sobre como a oração e a fé transformaram sua vida. Inspirado, ele começou a orar todas as manhãs, pedindo por proteção e orientação. Não foi uma mudança instantânea, mas com o passar dos dias, João começou a sentir uma paz interior que nunca havia experimentado antes. E um certo dia, enquanto caminhava para o trabalho, algo extraordinário aconteceu. Ele viu um grupo de pessoas reunidas em uma esquina e uma senhora idosa estava caindo. Um instinto poderoso o levou a correr até ela. Ele a segurou antes que ela atingisse o chão. Agradecida, a mulher olhou em seus olhos e disse: "Você tem uma luz especial. Deus está com você." Essas palavras tocaram o coração de João de uma forma profunda. Ele nunca havia se sentido tão conectado a algo maior. Nos dias seguintes, a vida de João começou a mudar de maneiras que ele não poderia imaginar. Ele foi promovido no trabalho e começou a receber reconhecimento por suas habilidades. Ele se sentia motivado e cheio de energia. O que antes parecia um fardo, agora se tornava uma oportunidade. A proteção divina que ele havia buscado começou a se manifestar em sua vida. No entanto, nem tudo foi um mar de rosas. Havia dias em que ele se sentia perdido e desanimado. Ele ainda enfrentava desafios, mas agora a diferença era que ele tinha alguém a quem recorrer. Durante esses momentos difíceis, ele se lembrava de orar e confiar em Deus. Ele começou a ler a Bíblia, procurando respostas e conforto em suas páginas. A palavra de Deus se tornou um guia em sua vida. Certa noite, enquanto estava em casa, João se deparou com um versículo que ressoou profundamente com ele.
Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Essas palavras trouxeram um alívio imediato. Ele sentiu que não estava sozinho, que havia uma força superior protegendo-o. Aquela proteção divina que ele tanto buscou se tornou uma âncora em sua vida. O tempo, João começou a compartilhar sua história com amigos e familiares. Ele falava sobre como a fé e a proteção divina mudaram sua vida. Algumas pessoas eram céticas, enquanto outras se mostraram intrigadas. Mas o importante era que ele estava sendo verdadeiro consigo mesmo. Ele percebeu que sua jornada não era apenas sobre ele, mas sobre como poderia inspirar os outros a buscarem algo maior. E assim, João decidiu se envolver em sua comunidade. Ele começou a participar de grupos de oração e atividades da igreja local. A cada encontro, ele se sentia mais fortalecido e mais próximo de Deus. A proteção divina que ele havia recebido não apenas o impactou, mas também começou a afetar a vida das pessoas ao seu redor. Um dia, durante uma reunião de oração, João conheceu Maria, uma mulher que também havia enfrentado dificuldades e buscava a mesma proteção divina. Eles começaram a conversar e logo perceberam que compartilhavam uma conexão especial. Ambos estavam em uma jornada de fé e transformação. A relação deles cresceu e juntos começaram a orar e a apoiar um ao outro, enquanto a amizade se transformava em um romance. João e Maria descobriram que a proteção divina os guiava em suas decisões. Eles se sentiam mais confiantes e seguros em suas escolhas. Quando estavam juntos, sentiam-se completos, como se estivessem cumprindo um propósito maior. A presença de Deus em suas vidas os uniu de uma maneira que nunca imaginaram. Um dia, enquanto caminhavam juntos, João decidiu compartilhar com Maria a história da mulher idosa que ele havia ajudado. Ele falou sobre como isso havia mudado sua perspectiva e o incentivou a buscar a proteção divina. Maria sorriu e, emocionada, revelou que ela também havia vivido uma experiência semelhante. Um evento trágico em sua vida a havia levado a uma profunda busca espiritual. A conexão entre eles se fortaleceu ainda mais ao perceberem que ambos estavam alinhados em suas crenças e jornadas. Com o passar do tempo, a vida de João e Maria floresceu. Eles se tornaram líderes em seu grupo de oração e começaram a organizar eventos na comunidade para ajudar aqueles que estavam perdidos ou desanimados. A proteção divina que ambos experimentaram inspirou outros a buscarem um relacionamento mais profundo com Deus. Era como se uma onda de fé estivesse se espalhando por onde passavam. Certa vez, durante um evento de caridade, eles conheceram uma família que estava passando por dificuldades financeiras. Ao ouvirem suas histórias, João e Maria sentiram um chamado especial. Decidiram organizar uma arrecadação de fundos para ajudar a família a se estabilizar. O apoio da comunidade foi surpreendente. Muitas pessoas se uniram para ajudar. Após algumas semanas, a família conseguiu pagar suas contas e se reerguer. Eles estavam profundamente gratos a João, Maria e a todos que se uniram em ajuda. A proteção divina que havia guiado João em sua jornada agora se manifestava de maneiras que ele nunca havia imaginado. Ele percebeu que a verdadeira proteção não era apenas sobre ele, mas sobre como poderiam ser instrumentos de mudança na vida de outras pessoas. O impacto que João e Maria tiveram na comunidade foi além do que eles esperavam. Muitas pessoas começaram a buscar a mesma proteção divina que eles haviam encontrado. O grupo de oração cresceu e mais vidas foram transformadas.
As histórias de milagres e mudanças se tornaram comuns, e a fé se tornou uma força unificadora entre os que participavam. Com o tempo, João e Maria decidiram se casar. O casamento deles não foi apenas uma celebração de amor, mas também uma celebração da fé que os uniu. Eles convidaram amigos, familiares e todos que haviam tocado suas vidas. Durante a cerimônia, João fez questão de compartilhar a importância da proteção divina em sua jornada e como isso havia mudado não apenas a vida deles, mas também a de tantas outras pessoas. Naquele dia, o sentimento era de alegria e gratidão. As promessas que fizeram um ao outro foram reforçadas pela convicção de que estavam juntos para cumprir um propósito maior. Eles se tornaram parceiros na vida e na fé, dedicando-se a ajudar os outros e a compartilhar a mensagem de esperança e proteção divina. Anos se passaram e João e Maria continuaram a ver as bênçãos se multiplicarem. Eles se tornaram pais e ensinaram a seus filhos sobre a importância da fé e da conexão com Deus. A proteção divina que havia mudado suas vidas também se tornou a base do lar que construíram. Eles aprenderam que a verdadeira proteção não era apenas sobre evitar dificuldades, mas sim sobre encontrar força e propósito em meio a elas. A história de João e Maria é um lembrete poderoso de como a proteção divina pode transformar vidas em um instante. Em momentos de desespero, quando tudo parece perdido, há sempre uma luz que pode nos guiar: a fé. A oração e a busca por algo maior podem abrir portas que nunca imaginamos serem possíveis. A vida é cheia de altos e baixos, mas ao olhar para o céu e pedir proteção, encontramos a força para enfrentar qualquer desafio. Através de suas experiências, João e Maria se tornaram testemunhas da bondade de Deus. Eles aprenderam que não estão sozinhos e que a proteção divina é um presente que todos podem receber. A transformação começa dentro de nós, e quando abrimos nossos corações, somos capazes de criar mudanças poderosas em nossas vidas e na vida dos outros. A jornada de fé de João e Maria é uma inspiração para todos nós. Nunca subestime o poder da proteção divina e como ela pode mudar sua vida em um instante. Se você está enfrentando dificuldades, lembre-se de que sempre há esperança e que a luz de Deus pode guiá-lo para o caminho certo. Acredite, ore e confie. A vida pode se transformar de maneira extraordinária. Basta estar aberto para receber as bênçãos que vêm do alto. A proteção divina é um tema que ressoa profundamente no coração de muitos. Quando falamos sobre como essa proteção pode transformar vidas, nos deparamos com uma verdade inegável. A fé é uma força poderosa. É através dela que encontramos conforto, esperança e a certeza de que, mesmo em meio às tempestades da vida, existe uma luz guiando nossos passos. A história que vou contar a seguir é um testemunho pessoal que ilustra como a intervenção divina pode mudar tudo em um único instante. Era uma manhã comum e eu estava me preparando para mais um dia de trabalho. Não havia nada de extraordinário planejado, apenas a rotina que seguia há anos. No entanto, mal sabia eu que aquela seria uma data que ficaria gravada em minha memória para sempre. Saí de casa, como costumava fazer, mas naquele dia algo parecia diferente. Uma sensação estranha de ansiedade começou a me invadir. Eu não conseguia identificar a razão, mas algo dentro de mim assobiava um alerta silencioso. Enquanto dirigia, uma série de pensamentos me invadiu. Lembrei-me de orações que fiz ao longo da vida, de momentos em que pedi por proteção e orientação. Era como se de repente tivesse me conectado a uma corrente de fé que sempre esteve ao meu redor.
acredito que naquele instante algo maior estava se manifestando. A presença divina parecia mais real do que nunca. Essa sensação de estar protegido, mesmo diante do desconhecido, trouxe um certo alívio ao meu coração atribulado. Chegando ao trabalho, tudo parecia normal. Vendedores e colegas de trabalho estavam ocupados com suas tarefas diárias. No entanto, eu não conseguia me livrar da sensação de que algo estava prestes a acontecer. Segui em frente, concentrando-me em minhas atividades. Mas a inquietação persistia. A cada hora que passava, a ansiedade crescia. Eu sabia que precisava me conectar ainda mais com Deus. Assim, decidi fazer uma pausa para orar. Encontrei um local tranquilo, onde pude me sentar e buscar aquele momento sagrado. Fechei os olhos e respirei fundo, colocando todas as minhas preocupações nas mãos do Criador. Pedi por proteção não apenas para mim, mas para todas as pessoas que amava. Uma paz profunda começou a inundar meu ser, e a ideia de que estava sob a proteção divina me trouxe um conforto inexplicável. Era como se uma armadura invisível me envolvesse, e eu estava pronto para enfrentar qualquer adversidade. Após a oração, retornei ao meu trabalho com uma nova perspectiva. Senti-me renovado, como se estivesse preparado para qualquer situação que pudesse surgir. Contudo, o que eu não sabia era que a prova da proteção divina estava prestes a se manifestar de uma maneira impressionante. Algumas horas depois, enquanto caminhava pelo corredor em direção à sala de reuniões, um colega de trabalho me chamou. Ele estava agitado e nervoso. Algo não estava certo. Ele me contou que havia recebido uma ligação alarmante sobre um acidente que envolveu um membro da sua família. O desespero em seus olhos fez meu coração apertar. Naquele momento, eu soube que precisávamos agir. Juntos, buscamos uma sala para orar. Unimos nossas forças e a oração que elevamos foi carregada de emoção e fervor. Pedimos por proteção, cura e conforto. A conexão espiritual que compartilhamos naquele instante foi intensa e, por um breve momento, eu me senti como se as paredes da sala estivessem preenchidas com uma energia divina. Logo após a oração, recebemos notícias de que o acidente não foi tão grave quanto inicialmente temido. A pessoa envolvida estava ferida, mas estava viva. O sentimento de alívio foi instantâneo e a gratidão que brotou de nossos corações foi indescritível. A presença de Deus estava sem dúvida naquele lugar. A proteção divina havia se manifestado de uma forma que não poderíamos imaginar. À medida que os dias se passavam, continuei refletindo sobre a experiência que vivenciei. A proteção divina não é apenas uma promessa, é uma realidade que se manifesta em momentos de crise e desespero. A fé é o fio condutor que nos liga a essa proteção. Quando nos entregamos completamente à vontade de Deus, quando confiamos nele, nos tornamos receptores de bênçãos que vão muito além do que podemos entender. Uma das lições mais valiosas que aprendi com essa experiência foi a importância de estar conectado espiritualmente, não apenas em momentos de necessidade, mas diariamente. A oração se tornou uma parte essencial da minha rotina. Não se tratava apenas de pedir proteção, mas de agradecer pelas bênçãos recebidas, por cada dia vivido e por cada pequeno milagre que acontece ao nosso redor. A gratidão é uma força poderosa que atrai mais coisas boas para nossas vidas. Além disso, percebi que a proteção divina muitas vezes se manifesta através de outras pessoas. Assim como eu fui capaz de ajudar meu colega em um momento de desespero, ele, por sua vez, se tornou um canal de bênçãos para mim. Essa troca de fé e amor é o que torna a vida tão especial. A conexão humana
A empatia e o apoio mútuo são reflexos concretos da proteção divina que nos envolve. Portanto, querido ouvinte, se você está passando por um momento difícil, lembre-se de que nunca está sozinho. A proteção divina está sempre ao seu redor, esperando que você a reconheça. Abra seu coração, faça suas preces e está disposto a receber as bênçãos que vêm do alto. A intervenção divina pode acontecer de maneiras surpreendentes e inesperadas. Basta estar atento e receptivo. Em momentos de crise, a luz da fé pode brilhar mais intensamente. Não subestime o poder de uma oração sincera. Não importa qual seja a sua situação, a proteção divina pode mudar sua vida em um instante. Mantenha-se firme, confie no processo e lembre de que tudo acontece para o nosso bem maior. Você pode não entender agora, mas a mão de Deus está sempre presente, guiando seus passos e protegendo sua jornada. Por fim, quero encorajar você a compartilhar sua própria história. Cada um de nós tem experiências que demonstram o poder da proteção divina. Quando você compartilha sua jornada, inspira outros a acreditar nas promessas de Deus. Vamos juntos criar uma corrente de fé e esperança, mostrando ao mundo que a proteção divina é real e ativa em nossas vidas. Você não vai acreditar como essa força pode transformar tudo em um instante. Que a paz e a proteção de Deus estejam sempre com você. A proteção divina é um tema que toca profundamente o coração de muitos, e através de testemunhos e exemplos, podemos compreender melhor como essa força atua em nossas vidas. Contar histórias de como a fé e a proteção de Deus mudaram trajetórias é essencial para que possamos acreditar nas maravilhas que Ele realiza. Existem muitos relatos de pessoas que vivenciaram situações extremas e, em um instante, tudo mudou graças à intervenção divina. Vamos explorar algumas dessas histórias que nos fazem crer na luz que nos guia, mesmo nos momentos mais sombrios. Um testemunho que sempre me emociona é o da Maria. Ela vivia em uma situação financeira precária, quase sem esperança. Maria era mãe solteira de 2 filhos e um dia, ao retornar do trabalho, se deparou com uma situação desesperadora. Seu lar, que já era humilde, havia pegado fogo. O desespero tomou conta dela. Sem saber o que fazer, ela se ajoelhou no chão e implorou a Deus por ajuda. E foi nesse momento que algo incrível aconteceu. Um vizinho que ela mal conhecia apareceu com um caminhão de doações. Ele e sua família trouxeram roupas, alimentos e até dinheiro para ajudar. Maria sentiu uma onda de gratidão e amor que a envolveu. Foi uma transformação instantânea. A proteção divina havia se manifestado de uma maneira que ela nunca poderia imaginar. Outro exemplo impressionante é o de João. Ele sempre teve um grande sonho: abrir sua própria empresa. Contudo, após várias tentativas frustradas, ele começou a perder a fé. E uma noite, após um dia difícil, ele decidiu se reunir com alguns amigos em uma oração. Ao terminar, sentiu uma paz inexplicável. No dia seguinte, recebeu uma ligação de um investidor que estava interessado em seu projeto. Essa chamada mudou completamente a trajetória de sua vida. Ele não apenas conseguiu abrir seu negócio, como também se tornou um exemplo de sucesso na comunidade. A proteção divina, sem dúvida, estava cuidando dele durante todos aqueles momentos de incerteza. Vamos falar agora sobre a história de Ana, que por muito tempo lutou contra uma doença grave. Ela estava em tratamento e as perspectivas não eram boas. No entanto, a fé dela era inabalável. Ana decidiu que, independentemente do que acontecesse, ela confiaria na proteção de Deus. Em um dia comum,
Ao fazer um exame de rotina, os médicos ficaram surpresos com os resultados. A doença que a atormentou havia desaparecido. Os médicos não conseguiam explicar o que aconteceu, mas Ana sabia exatamente o que tinha acontecido. A proteção divina operou em sua vida de maneira milagrosa, e ela sentiu cada instante dessa transformação. As histórias de pessoas que enfrentaram dificuldades e encontraram a proteção divina são vastas e diversas. Cada relato é um testemunho poderoso de que, mesmo nos momentos mais desafiadores, nunca estamos sozinhos. Um exemplo marcante é o de Carlos, que estava prestes a perder seu emprego. Ele tinha uma família para sustentar e o medo o consumia. Em uma noite de oração, ele pediu a Deus que mostrasse o caminho a seguir. No dia seguinte, ao chegar ao trabalho, seu chefe o chamou para uma conversa. Carlos estava preparado para o pior, mas, para sua surpresa, recebeu uma promoção. A proteção divina não apenas salvou seu emprego, mas também o levou a uma nova fase de sua carreira. É inspirador ver como a proteção de Deus se manifesta de diferentes maneiras. Às vezes, ela vem através de pessoas, outras vezes por meio de eventos inesperados. Cada um de nós tem uma história única e muitas vezes essas histórias se entrelaçam. A fé traz conforto e esperança, mesmo quando tudo parece perdido. O testemunho de outros nos encoraja a continuar acreditando. A proteção divina, quando invocada com sinceridade, pode mudar a nossa vida em um instante. Outro caso que é digno de ser mencionado é o de Lucas, um jovem que se afastou da fé e entrou em um caminho obscuro. Ele se envolveu com más companhias e, em um momento crítico, se viu preso em uma situação de vida ou morte. Nos momentos finais, ele clamou a Deus, pedindo por uma segunda chance. Um milagre aconteceu. A intervenção divina foi tão poderosa que ele conseguiu escapar daquela situação. Essa experiência transformou sua vida e Lucas decidiu seguir um novo caminho, agora com fé renovada. A proteção divina não só salvou sua vida, mas também deu a ele um propósito. Esses testemunhos não são apenas histórias, eles são provas de que a proteção divina pode mudar tudo em um instante. Muitas vezes precisamos apenas nos lembrar de que a fé é uma força poderosa, que por mais difícil que seja a nossa situação, a esperança e a crença em algo maior podem nos guiar. Quando nos entregamos à proteção de Deus, recebemos a força necessária para enfrentar os desafios. Concluindo, a proteção divina é uma realidade que toca a vida de muitos. Seja através de milagres ou pequenas intervenções, esses testemunhos nos ensinam sobre a importância da fé e da confiança em algo maior. Lembre-se sempre de que não importa quão escura a noite possa parecer, a luz divina pode entrar em nossas vidas e transformá-las instantaneamente. Que possamos sempre manter nossos corações abertos para receber essa proteção e viver as maravilhas que ela pode proporcionar. Acredite, a mudança pode acontecer em um instante e a proteção divina está sempre ao nosso redor. Que suas bênçãos estejam com todos nós. Você não vai acreditar como a proteção divina mudou esta vida em um instante. Quando olhamos para o mundo ao nosso redor, podemos ver tantas situações de desespero e angústia. Muitas vezes nos sentimos perdidos e sem esperança, como se estivéssemos navegando em um mar tempestuoso. Mas em meio a tudo isso, existe uma força maior que atua em nossas vidas, uma força que pode nos guiar e nos proteger quando mais precisamos. Essa força é a proteção divina, e sua ação pode ser extraordinária e transformadora. Imagine-se em um momento de grande aflição, onde tudo parece estar contra você. As dificuldades financeiras, as doenças inesperadas, os relacionamentos quebrados.
Tudo isso pode fazer com que nos sintamos como se estivéssemos em um túnel escuro, sem saída. Mas de repente algo muda. Uma luz brilha no fim do túnel e em um instante você percebe que não está sozinho. A proteção divina se manifesta de maneiras que muitas vezes não conseguimos entender completamente, mas que são inegavelmente reais. Podemos lembrar de histórias de pessoas que passaram por situações desafiadoras, mas conseguiram superar tudo isso graças à fé e à proteção divina. Um exemplo poderoso é a história de um homem que, após perder seu emprego, viu sua vida desmoronar. Ele estava à beira do desespero, sem saber como sustentar sua família. Mas, em um momento de oração sincera, ele sentiu uma paz inexplicável e uma certeza de que tudo ficaria bem. Um dia depois, recebeu uma proposta de emprego que não apenas restaurou sua situação financeira, mas também foi um trabalho que ele sempre sonhou. Essa transformação não foi um acaso, foi a manifestação da proteção divina em sua vida. A proteção divina não se limita apenas a questões financeiras. Ela também pode se manifestar em aspectos emocionais e espirituais. Muitas pessoas lutam com a ansiedade, a depressão e a solidão. Nesses momentos de vulnerabilidade, a proteção divina pode entrar em cena, trazendo consolo e renovação. Imagine uma pessoa que, após uma perda significativa, se sente completamente sozinha e sem esperança. Em um momento de oração e entrega, essa pessoa pode sentir uma presença calorosa, como se um abraço divino estivesse envolvendo seu coração. Elas podem perceber que, mesmo em meio à dor, não estão sozinhas e que há um propósito maior em sua jornada. Outro aspecto incrível da proteção divina é a forma como ela pode intervir em situações perigosas. Histórias de pessoas que escaparam de acidentes, doenças ou até mesmo situações de vida ou morte são comuns entre aqueles que acreditam na proteção divina. Um exemplo impressionante é a história de uma mulher que, ao dirigir numa estrada movimentada, perdeu o controle do carro. Ela se preparou para a colisão, mas em vez disso, encontrou-se milagrosamente fora de perigo. Ao compartilhar seu testemunho, ela falou sobre a sensação de ser amparada por uma força invisível, algo que ajudou a evitar o desastre iminente. Essa proteção pode parecer inexplicável, mas é um testemunho poderoso do cuidado divino. A proteção divina também pode se manifestar nas pequenas coisas do dia a dia. Às vezes, pode ser um simples ato de bondade de um estranho, uma palavra encorajadora de um amigo, ou até mesmo um sinal de esperança que aparece quando menos esperamos. Essas pequenas bênçãos podem nos lembrar de que estamos sendo guiados e cuidados a cada passo do caminho. Cada um de nós tem histórias para contar sobre como a proteção divina se manifestou em nossas vidas, mesmo nas situações mais cotidianas. É importante lembrar que a proteção divina não significa que não enfrentaremos dificuldades. Pelo contrário, a vida é cheia de desafios e momentos difíceis. No entanto, a proteção divina nos oferece a certeza de que não enfrentaremos esses desafios sozinhos. Ela nos dá coragem para seguir em frente, mesmo quando a estrada se torna íngreme e escorregadia. Em vez de nos desesperarmos, podemos encontrar força na fé e na certeza de que estamos sendo sustentados. Quando falamos sobre proteção divina, não podemos esquecer da importância da oração e da conexão espiritual. A oração é uma maneira poderosa de nos conectarmos com essa força divina. É um momento em que podemos abrir nossos corações e compartilhar nossas preocupações, medos e esperanças. Quando oramos, estamos criando um espaço para que a proteção divina possa entrar em nossas vidas. É um convite para que a luz divina ilumine nosso caminho e nos guie em direção à cura e à transformação.
A fé é um elemento central na experiência da proteção divina. Acreditar que somos amparados por algo maior nos permite relaxar e confiar. Mesmo quando a vida fica difícil, podemos nos lembrar de que estamos em boas mãos. As Escrituras Sagradas estão repletas de promessas de proteção e cuidado. Ao nos apegarmos a essas promessas, podemos encontrar consolo e esperança, mesmo nas tempestades mais ferozes. À medida que encerramos este momento, é importante refletir sobre o que a proteção divina significa para cada um de nós. Ela é um lembrete de que não estamos sozinhos em nossas lutas. É um chamado para reconhecermos e agradecermos pelas bênçãos que recebemos, mesmo nas pequenas coisas. Isso nos encoraja a ser agentes de proteção e amor na vida dos outros, compartilhando a luz divina que recebemos. Portanto, ao enfrentarmos os desafios da vida, lembre-se de que a proteção divina está sempre ao seu redor. Sua presença é um consolo em momentos de incerteza e dor. Quando você se sentir perdido, olhe ao seu redor e veja a forma como a proteção divina está se manifestando em sua vida. E, acima de tudo, lembre-se de que a fé é a chave que abre as portas para essa experiência transformadora. Ao permitir que a proteção divina entre em seu coração, você pode viver uma vida cheia de propósito, esperança e alegria. Que suas bênçãos estejam com todos nós, agora e sempre.